A live de hoje será sobre o orixá Ogum. Oxóssionké, na África. Quem é Ogum? Bom, boa tarde a todos. A bênção ao meu afilhado, Pai André de Xangô. A bênção ao meu querido amigo Baba Eric de Obatalá. A bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos. A Gomojubaê, Paexu, Ogum Lacaê, Ogum Simolé, Ogum Lacaê, Epaexu, Ogum Lacaê. É que a gente saudar esses orixás, né? Os primeiros orixás ser louvados, Exu, Ogum, né? Que traga prosperidade, sucesso, saúde para todos nós, né? Ogum Lacaê. Então, como a gente sabe, muitos cultos, muitos orixás acabaram se perdendo, né? Tanto no Brasil quanto na Nigéria. Hoje não é tanto cultuado determinados orixás, né? O culto de Ogum é muito forte, né? Em diversas cidades. Eu conheço Oió, eu vou falar de Oió, onde eu sou iniciada, tá? O culto de Ogum na cidade de Oió é muito forte, tá certo? Existe diversos praticantes do culto de Ogum. Existe o Festival Ogum dentro do Festival Xangô, né, que é feito no mês de agosto em Oió, né? O Festival Xangô são 10 dias e um dia é exclusivo ao orixá Ogum, né? Ogum é muito cultuado em Oió, né? Ogum também é o orixá da forja, orixá do ferro, né? É o orixá que trouxe o segredo da forja para o Aiê. Ogum, né? É esse orixá da força, é um orixá da ira, né? E que ele é cultuado semanalmente nos Ojubó de Ogum para acalmar, trazer, apaziguar esse orixá, né? E com ele traz a força, a determinação, a forja, o ferro, o trabalho, né? E os caminhos, né? É isso aí, fazendo assim um pequeno resumo, né? Baba Eric, no Batuque. Quem é Ogum? Só completar um pouquinho antes da gente entrar. É interessante uma coisa que, apesar, como a Oxóssionké ela cita, que Ogum, ele traz a tecnologia, né? Ele traz a forja, ele ensina as pessoas a lidar com metal, que é importantíssimo para tudo, né? Então, ele é considerado o orixá da tecnologia. Onde tiver ferro, tem Ogum. Onde tiver tecnologia, tem Ogum. Então é importante para nós entendermos qual é a visão deles. E também algo muito interessante que para eles sempre que tem alguma questão ali de ordem ou de proteção, é o povo de Ogum que está ali fazendo a guarda ali, está ali cuidando da segurança, porque toda vez que eles eles precisam de segurança, eles chamam o povo de Ogum, porque o Ogum está sempre envolvido com isso e envolvido também com a segurança ali das pessoas. E quando aqui no Batuque, Ogum é quem? É um sentinela, né? É um orixá que está ligado também ao ferro, à tecnologia e a tudo que envolve ferro. Onde tiver ferro, tem Ogum. O Batuque tradicional convencionou que Ogum seria representado por uma serpente, ou o Ogum que fica ali de sentinela na porta, né, ali na entrada do templo, ou alguns Oguns dentro ali do quarto de orixá também, eles são sento na serpente. Então, a gente acaba vendo, principalmente na Cambina, muitas casas que são fundamentadas dessa forma. O Ogum é sento ali no ferro, ou seja, ele é sento na serpente.
por muitos anos, inclusive, eu comecei a fazer um trabalho que a Oxum Ronquer até falava, tu é polêmico demais. Mas era importante a gente apresentar para as pessoas de outros segmentos que o Ogum poderia ser centro na serpente, porque o que o pessoal entendia, e vou falar claramente, o pessoal do Candomblé achava que a gente fazia uma marmota porque assentava Ogum na serpente. E o Ogum é a representatividade ali, a gente pode representar ele com o quê? Com uma bigorna, com ferro, com estrada de ferro ou com a serpente. E por aqui no Brasil o pessoal identificar somente Oxumaré, Dan e outras divindades, Bessan ali, outras divindades do Candomblé que carregam serpente, para eles era algo totalmente uma aberração, verem o povo do Batuque com uma serpente ali cultuando Ogum. E isso, há uns 20 anos atrás, a gente não tinha informações sobre a Nigéria, sobre os costumes, sobre ali as tradições, e a gente só preservava o que nós tínhamos de elemento dentro do Batuque, né? E isso aí foi importante para nós, assim, a gente começar esses estudos. O Babadimi, que ele é considerado um príncipe nigeriano, e ele mora e tem o Ileifa lá em São Paulo. Ele conseguiu para mim, né, um material onde tinha uma senhora com uma serpente no pescoço. Foi o primeiro material que eu tive acesso. Então, e ele informava pra gente que os adoradores de Ogum carregam uma serpente no pescoço. A gente nunca tinha visto até o Axá Orixá, que, olha, eu tenho muito a agradecer ao Axá Orixá por tudo que eles fizeram para as religiões afro-brasileiras e aqui para o mundo. Que eles trouxeram a cultura, eles trouxeram tudo aquilo que a gente faz hoje em dia no Batuque e preserva, e que a gente não tinha acesso na época. E essa questão da Mona, que é a serpente, né, que ela tem um tom esverdeado, né, fruta-cor, meio esverdeado, e alguns desenhos maravilhosos, se vocês fizerem uma busca, né, ali na internet, encontrarão a serpente sagrada para o povo de Ogum, para o culto de Ogum. E os adoradores, eles saem ali, os iniciados de Ogum, né? Geralmente eles saem com uma serpente enrolada no pescoço e percorrem ali a cidade, né? Tem uma flauta também, o nome da flauta eu acho, eu devo ter anotado, né? Porque depois eu cito para vocês. E tem uma flauta que eles carregam e vão assoprando ela durante a procissão e circulam. Isso é importante porque no Batuque nós temos essa questão com Ogum. Mas o que Ogum, por que ele poderia ser representado pela serpente? Além dele carregar a serpente e ter ali a serpente ali no culto, há também o mito da serpente mitológica, que eu já falei várias vezes, é onde Ogum se inspira, o Batalá, ele vai criar um mundo físico e sai a corrente, né, onde ele precisa de uma corrente segura para que ele possa descer e jogar a terra e soltar a galinha, o galo de cinco dedos. E aí ele precisa ficar firme para subir e descer, né, do Orum até aqui onde seria o Aie, que ainda não tinham criado, né? E aí ele precisa de algo firme. E o Ogum, ele vai até Ogum, né, o Batalá, ele vai até Ogum para que o Ogum faça essa corrente. E o Ogum para e pensa, como que eu farei uma corrente que seja firme para poder descer e subir, que ele fique firme? Aí ele olha a serpente, se inspira na serpente, faz ali a corrente em forma de serpente. Então, a serpente está no culto de Ogum, ela representa ali o culto de Ogum também. E não tem nada demais o Batuque usar a serpente. Aí vem aquela questão também, mas eu sou Batuque também, ou não eu, mas outras pessoas, né, que comentam, eu sou Batuque também, mas eu sento no Okutá. Não tem problema também sentar no Okutá.
há Ogum, há uma qualidade de Ogum que vai no Okutá. Há famílias que sentam o Ogum somente no Okutá e colocam ali uma cobra como ferramenta, não como Okutá. E o Diego Guimarães, iniciado em Oió também, ele fala que na família dele, ele senta, ele faz no ojubá dele, né? Vai um Okutá. Inclusive ele é grande, isso que eu queria mostrar. Ele é bem grande e fica besuntado ali, untado de bastante dendê. Toda vez que eles vão alimentar Ogum, eles fazem um ossé ali, né? Eles limpam ele, lavam ele com água de ervas, preparam ele com dendê, preparam com mais algumas coisas e cortam em cima. Muito semelhante ao que nós fazemos no batuque, diferente de outros segmentos. Então o batuque, ele tem ali, ele vem preservando muitos elementos aos quais, e muitos fundamentos aos quais não são seguidos em outras religiões afro-brasileiras. E esse relato do Diego Guimarães é importante, né? Porque ele mostra que além daquilo que nós conhecemos aqui e que o pessoal geralmente corta em cima e acabam não fazendo um ossé, no batuque, toda vez que nós vamos cortar, nós pegamos o Okutá ou a ferramenta, preparamos para fazer ali o corte. Então é muito semelhante o que o Diego narra na família dele. Ele também fala que no culto dele, ele acaba ali fazendo um oráculo diferente dos demais. Depois a gente fala, se tiver oportunidade, eu falo sobre o oráculo. E ele mostra também que essa diversidade também ocorre lá. E as pedras também são usadas na forja também para fazer ali modelar ali as ferramentas. Então é importantíssimo essa questão do Okutá e também do ferro. Então não é só o ferro, não é só a serpente que representa Ogum. Onde tiver ferro, representa Ogum. E o Okutá também pode ser um elemento que representa Ogum, entendeu? Não sei se... e uma coisa que é importante a gente informar que existe outras saudações, mas no batuque é Ogunhê, não é Ogunhê, né? Como a gente assim, muitas vezes transcrevia, é Ogum Iê. Iê Ogum está vivo, Ogum está ali presente, está vivo. Então essa é uma das saudações as quais usamos, né? E que também pode ser, ele menciona que pode ser usado lá. A Oxum Ronqué, ela trouxe outras formas de saudar o Ogum, porque ela inclusive tem o Ogum, né? Um assentamento de Ogum ali na entrada da casa dela, bem semelhante, e a gente sempre fala isso, que é importante a gente falar, que é bem semelhante ali ao Ojubó, ali do Palácio do Alafim, onde tem Exu e Ogum. Nós no Batuques temos Lodê, o Exu, e o Ogum. Também os dois lado a lado ali, tomando conta do templo, e ali eles são os guardiões nossos ali do templo. Não sei se a Oxum quer completar com as saudações. Sim, gostaria de completar com as saudações e gostaria de completar a fala do meu amigo que, sim, quando eu via os assentamentos do Ojubó de Ogum na Nigéria, eu acreditava que era só o ferro, né? Até porque muitos assentamentos, eles tinham bastante ferros, né? Mas depois, com a necessidade, muitos templos lá, inclusive o templo de Oxum, onde eu sou iniciada, existe o assentamento de Exu e de Ogum no lado externo, muito parecido com o nosso, né? Então, a um determinado momento foi definido de trazer Exu e Ogum para o Brasil, né? E dentro da família de Ogum, Ogum foi centro aqui para o templo com o ferro e o Okutá, um Okutá grande, inclusive, né? Bem grande, eu achei, né? Em formato assim, como se fosse uma bigorna, bem grande.
e os ferros, né? Assim foi trazido do Oió, o assentamento, e é o que está aqui na frente do Ilê. Então é como o Babá falou, é muito parecido, existe o ferro, existe o Okutá, né? Algumas famílias com certeza na Nigéria altera alguma coisa, porque até Oxum, aquela que eu posso falar, Ebé, ao qual eu sou iniciada, né, e recolhida, né, muda alguma coisa ou outra, mas faz parte, né? E falando sobre as saudações, as saudações em Oió de Ogum é Ogum Lakaye, Ogum Lakaye. Outra saudação que eles usam muito é Ogum Moye Moye e Ogum Isimolé. Ogum Isimolé. Essas são as 3 saudações de Ogum que mais é usado na Nigéria, principalmente na cidade de Oió. Principalmente na cidade de Oió. Eu falo de Oió porque, né, minha iniciação é em Oió. Uma coisa também interessante que dentro ali do festival de Iobá, não sei se o Oxum presenciou isso ou não, eu tenho um relato aqui do Axá Orixá que eles param também no Ojibó de Exu e Ogum antes de seguirem ali para irem alimentar a própria divindade Iobá, eles passam, fazem a oferenda, depois eles seguem ali para fazer a oferenda para a divindade Iobá. Inclusive tem um vídeo antes da minha iniciação em Ebé, que quando vamos fazer a procissão de Ebé Orum, eles descem a cabaça, né, o Ibá, eles descem a cabaça, saudam Exu e depois a sacerdotisa eleva a cabaça na cabeça e sai pelas ruas, né? Exu e Ogum são sempre louvados primeiro, né? Em todos os rituais. Onde tem Exu, tem Ogum ali na frente, que nem a gente tem aqui. É comum ver isso lá? Muito comum, não, é muito comum em todos os templos, é exatamente assim. Ali no Palácio de Oió, como o Babá falou, tem o assentamento de Ogum logo na entrada, e o Exu, ele fica próximo, né, porque o templo é bem grande, mas fica bem ali, como se fosse na entrada, bem próximo ao palácio, na esquina ali do mercado de Aqueçã, que aquele ali é o Exu do Alafim, que é o Exu do Aqueçã, Exu do mercado de Aqueçã. Mesmo sabendo que no Batuque temos diferenças entre as famílias, tem famílias que fazem no ferro e tem famílias que fazem no Okutá, e tem famílias que fazem das duas formas. Em qual momento, se vier um filho com um Okutá, em qual momento podemos trocar ele ou não trocamos para o ferro? André, assim, não sei se a Iá vai concordar ou não. Nós somos praticamente quase ao mesmo tempo aqui de religião e também com casa aberta há bastante tempo, mas eu sempre consulto os búzios. Há, às vezes, por exemplo, o orixá que é costume só estar assento no Okutá, mas às vezes aquele Okutá não está respondendo, ou ele tem algum problema, ou o orixá ele não aceitou ali, ou então ele não está mais respondendo por algum motivo. Então, o jogo de búzio orienta sempre, não é pela vontade do sacerdote, tá, que deve ser feito, mas sim pelo jogo de búzio. Quem determina é o jogo de búzio, não é a nossa vontade, porque o culto é deles e para eles. Então não adianta a gente chegar e falar assim, chegou na minha casa, eu só faço a vagã no ferro, vou trocar. É o jogo. Se o jogo determinar, o filho tem que acatar. Não é a vontade do orixá está ali sendo. Por isso que o jogo precisa ser feito na frente de todo mundo, com as pessoas presentes. Chegou, já vai pro jogo. Já arrei ali no quarto de orixá, e ali eu já abro o jogo ali para ver, tá? Aqui não tem orixá, aqui não tem orixá, aqui tá com orixá, aqui tá assim, aqui tá ok, pronto, não mexe, acabou, ou vamos mexer, entendeu? Não sei se a Oxum tem também
esse entendimento? Não sei como que vocês fazem na sua casa. Falando de batuque, né? Estamos falando Sim. de batuque, até porque religião tradicional, eu sou de Oxum, então estamos falando de batuque. Com certeza, é o jogo que determina, né? Se aquele orixá não está respondendo por aquele ocultar, ele tem que ser trocado. Se tem alguma questão, tem que ser trocado, né? Se está respondendo e está faltando, é agregado. Não existe regra, né? O problema é que na diáspora, o que eu vejo, é a receita de bolo, né? Eles acham que tudo é todo mundo. Você corta, sacrifica e faz. Que todo mundo é cabeça, corpo, aquilo ali, é todo mundo igual. Mas não é bem assim. Cada pessoa tem um destino, cada pessoa tem um destino, cada pessoa tem um orixá, cada pessoa tem uma trajetória de vida. Tem pessoas que estão se iniciando ali com 20 anos, com 30 anos, tem pessoas que já vêm de outra casa e você tem que arrumar e acertar aquilo ali. Mas daí não é mais feito como deveria ser feito, porque tem as questões do passado que devem virem junto, né? Então você deve saber equilibrar toda essa coisa, colocar tudo em harmonia para não dar desarmonia, né? Então, com certeza, é o jogo de búzio. Eu digo sempre para o meu cliente aqui, eu sou médico, eu não posso dar um diagnóstico sem fazer o exame. Para mim dar o remédio e dar o tratamento, eu tenho que fazer o exame. E o exame é o jogo de búzio. Excelente. Não, concordo. Mas acho... Acredito fielmente que o jogo de búzio determina cada situação, até porque, como a Iá disse, né, acabou de dizer, não é receita de bolo, né, mas são questões que muitas vezes são levantadas e é interessante deixar bem claro para que não haja dúvidas, né? Eu acredito que outros sacerdotes que estejam na live concordam com a gente, onde o jogo de búzio determina toda e qualquer situação, independente de orixá. Na África, culinária de Ogum. O que eu presenciei darem a Ogum, né, é o Ishu, que é o inhame cará, né? O inhame cará parece uma batata, né? É um inhame desse tamanho, é o grande, não é o pequeno, é o cará, ele é maior. E ele é assado na brasa, sobre a brasa, aquele inhame ali, tá? Com certeza tem outras comidas, tá? Eu estou falando da comida que eu vi fazer no templo de Ogum, a comida que é servida no festival Ogum, no Palácio de Oió, tá? Então, é dado muita bebida, Ogum bebe, né? Ogum toma gin, toma bebidas alcoólicas, tá certo? E a comida que eles têm frequência a dar é o cará assado. Depois o cará é descascado, ele é cortado em rodelas, tá? E servido com epô, né? No caso, a gente pega aquele cará assado, né? E esfarela em cima do ojubó de Ogum com epô e gin. Essa é a comida preferida de Ogum, é a que eu faço aqui no Ilê para Ogum, na religião tradicional. Baba Eric. O que ocorre? Também há registro de um feijão miúdo, escuro, que oferece para Ogum. Porém, no batuque, nós oferecemos a costela. Por muito tempo, o pessoal criticou sobre o churrasco, por não entender que a costela, assim, a costela era oferecida para Ogum. E criticavam muito, diziam, coisa de gaúcho oferecerem costela ou oferecerem churrasco. Mas, gente, vamos analisar. Se uma pessoa sai para caçar, o que eles vão fazer? Corta um bicho ali, caça o bicho, abre ele, dá uma limpada ali, bota no fogo, assa e come. Gente, é a coisa mais simples e mais prática para um caçador fazer. Então, não vejo nada demais, não vejo nada que seja anormal chegar e oferecer uma costela a Ogum, que ele é considerado, pelo povo Yorubá, ele é o Olodé, é o chefe dos caçadores. Ele é um caçador. Segundo informam,
que o Ogum ensina o Oxóssi a caçar, ele é aquele que está também ligado à caça. Então, veja, os nossos antigos foram muito inteligentes em convencionar, olha, não tem como fazer tal comida, não tem isso, aquilo, vamos fazer tal coisa. Eu penso que poderia ser muito difícil aqui a gente encontrar o inhame. Hoje encontra com facilidade porque a comida vem de outros estados com muita facilidade, né? Então, veja, a gente encontra batata doce, a gente encontra outras raízes, né, que para cozinhar. Mas, veja, tanto que era difícil e ainda é difícil encontrarmos farinha de inhame aqui no sul. Então, a prática e a ritualística sempre teve que se adaptar, principalmente aqui no sul. Por isso que o batuque, ele tem as comidas, ele tem ali os costumes próprios. Não precisamos mudar os nossos costumes, nós manteremos os costumes, a nossa tradição, o costume antigo, né? E essa questão de oferecer para Ogum o churrasco, eu acho excelente. Eu não mudo, não vejo necessidade de mudar. Acho que é algo que está ligado ao Ogum mesmo, né? Que é a caça, o churrasco representa o quê? Um búfalo representa caças grandes, aonde o Ogum ele vai, ele caça e faz ali o churrasco. E apoio plenamente Ogum comer churrasco, gente. Comer ali a caça, a carne assada, né? Não é churrasco espetinho, não estou falando disso, mas estou falando ali de colocar a carne para assar para ele poder ali comer, que é prático, né? Eu gostaria de agregar, eu acho que é tão verdade, eu concordo plenamente que, bom, para quem não sabe, né, muitos já sabem que o animal preferido de Ogum em solo iorubá é o ajá, que é o cachorro do mato. Né? É um cachorro, um tipo de cachorro amarelado, marrom, com um rabo pontudo, né? Aquele cachorro ali do mato, né? Quando a gente está viajando entre Oió, Lagos e Badã, a gente vê Edê, a gente vê muito eles pelas estradas, esse cachorro na rua, tá? Esse cachorro o cachorro é o animal, é a comida preferida de Ogum, né? Provavelmente, como o Babá falou, pela questão da caça. E detalhe, o cachorro quando é assado, ele fica comprido assim, ó, com aquela costela. Evoca exatamente a nossa costela assada, comprida assim, ó. Porque o cachorro ele é magrinho, né? Ele é longo. Então fica aquela costela longa, puxada assim, igual quando a gente faz a nossa costela pro batuque, né? Isso aí ninguém me contou, eu vi, né? Então assim, ó, Ogum aqui comeu ajá em terras de Iorubá e depois ele é preparado, ele é limpo, ele é cozido, né? Ele é cozido, se come a carne, é muito normal. Inclusive quem viaja ali entre Oió, principalmente Lagos, você vê muitas pessoas vendendo na rua cabeça de ajá, né? É muito normal comer carne de cachorro, né? Então a carne, o cachorro assado, ele fica muito parecido com essa costela que tem aqui no Rio Grande do Sul, que a gente come e que a gente oferece para algum. Uma coisa para completar, eu vejo muita crítica que o pessoal levanta às vezes quando a gente começa a falar sobre a matriz, quando a gente conversa sobre a origem do nosso culto, porque os nossos ancestrais religiosos vieram de lá, trouxeram a cultura e nós praticamos hoje a cultura que veio de lá. Então é importante observarmos o que ocorre lá. Há uma crítica gigantesca e falam, vocês gostam tanto, então como é que fica o ajá? Gente, veja, Ogum não come só o ajá, ele gosta, né? É um animal que ele gosta, que serve para ele, mas é servido também outros tipos de animais. Eu tenho foto, inclusive, de um sacerdote fazendo o Ocel Ogum, oferecendo ibim,
Ibim, né? Oferecendo galo vermelho, oferecendo a japá, que é a tartaruga, oferecendo outros elementos ali, além do dendê, no Ajubó ali de Ogum. Então, gente, veja, o orixá se adapta à nossa realidade. Então, é algo que não é possível a gente oferecer aqui no culto de Ogum o cachorro. Por isso que oferecemos ali a costela, oferecemos outros elementos que podem fazer parte do culto e que o Ogum, ele aceitou no culto e que é possível ver também no culto lá eles oferecerem, não só o cachorro, mas também outros bichos, conforme ali a gente, os registros mostram, inclusive ali do pessoal do Axé Orixá e outros que também fazem parte ali, que existem registros em Oió, né? O orixá, a gente conversa com o orixá, a gente vê, a gente oferece o que tem e o que pode, né? Aqui no Brasil não é animal de caça, né? Não é animal de abate. O cachorro não é animal de abate para a gente sacrificá-lo, né? E nem queremos, tá? O Ogum come o cabrito, o Ogum come o angulista, o Ogum come Ibi, eu dou Ibi a Ogum aqui, Eleye, que é a pomba, né? Eu dou diversas outras coisas. Tem época que eu não tenho bicho determinado, né? Então eu consulto o Ogum e vejo o que ele quer comer. Também pergunto o que ele quer comer, entendeu? Então o nosso quatro-pé, o cabrito substitui e é maravilhoso, né? O Ogum aceita comer o cabrito, aquilo que a gente pode dar e é fantástico, como também é dado lá. Como é dado lá. Isso é importante o pessoal entender. E veja, eu conheço a Oxum Ronquer há muito tempo, a família dela é uma família tradicional de Batuque, segmento Jejexá, a qual eles preservam a cultura e preservam tudo aquilo que nós entendemos do Jejexá. São segmentos do Batuque, são formas de expressar do Batuque, ao qual eles mantêm ali a tradição. Então, veja, lidar com essa diversidade entre o próprio Batuque é importante também, porque nós encontramos povo da Cambina fazendo determinados rituais, ou fazendo determinados, oferecendo a comida de certa forma, fazendo inclusive o axoxô para o milho cozido para Ogum e oferecendo também para Ogum. Há famílias que oferecem o axoxô somente para o orixá Exu, né, o orixá Bará, ali no Batuque. Então existe uma diversidade dentro do próprio Batuque também, dentro das famílias. Às vezes encontramos famílias do pai Henrique fazendo de certa forma à frente do Ogum, encontramos a família do pai Cleão fazendo de outra forma à frente do Ogum, do orixá. E aí existe essas diferenças também na comida, na forma de apresentar a comida. Alguns colocam doces, outros colocam laranja, outros colocam outros elementos para compor ali à frente. E veja, uma coisa que é unânime aqui é a costela para Ogum, né? Então isso é algo que no culto, esse alimento, ele do Batuque, ele é oferecido, que é a caça, né? Que é uma forma de apresentar a caça, diferente dos outros orixás, que é canjica cozida, ou até vai o apeté, ou vai uma linguiça frita, aqui chamam de salsichão, ou linguiça, é uma briga, salsichão, linguiça, é uma briga aqui, gente. O pessoal lá de São Paulo chama de linguiça. Pronto, não vamos falar. Mas existe essa divergência, né? Até deixa com fome, né? Deixa. Olha, e a comida fica muito gostosa. A costela bem frita e depois ali servida, você olha, até fica apetitosa mesmo para comer. Dá vontade de dar aquelas lascadinhas dela para experimentar. Eu divido com o pai Ogum quando eu faço, sabe? Olha só. Opa. As
cores de Ogum? Contando da minha experiência, Ogum, né, a gente vê muitos ilequés, muitos cordões de Ogum preto com verde, né, para Ogum. Mas a cor, eu vejo que a iniciação de Ogum, o que eles usam para Ogum é a cor preta, assim como Exu, preto total, dos pés à cabeça a cor, né? Em alguns elequés você encontra os elequés pontas preto e verde, mas a cor principal é o preto, igual ao Exu. Uma coisa interessante que eu tenho aqui, eu peguei uns dados da Iemanjá Ariquê, a Renata, né? Que ela fala que as cores para Ogum também, ela pode encontrar o vermelho, pode encontrar o verde, pode encontrar verde com vermelho, o preto com verde, todo preto. Então tem outras cores. E no batuque também nós encontramos verde e vermelho, ok? Que é a base ali da maior parte das casas, o verde e o vermelho. No entanto, a qualidade de Ogum, que depois, se puder, a gente também falar um pouquinho sobre qualidade, a qualidade de Ogum que eles carregam só o azulão. Então, existe também essa divergência, essa diversidade entre as cores dentro do próprio batuque. Há lados até, como por exemplo o oió do batuque, que não tem nada a ver com o oió lá na Nigéria. O oió no batuque, ele pode carregar só o azulão com vermelho, o azulão com amarelo, o azulão com azul claro, ali dependendo. O próprio o Alexandre Custódio, ali ele explicava, né, antes de falecer, a gente conversava muito, que há uma diferença entre as cores conforme ali a família também, que existe a família do Bagã e os Ibominas, né, que são ali Oió Ibomina, Oió Bagã, aonde existe também uma diferença entre as cores também que eles carregam, mas geralmente encontraremos o povo de Ogum, os iniciados de Ogum, dentro do batuque, com verde e vermelho. As cores, elas têm muitas semelhanças, e o batuque ele preservou muito isso. Sim. Só para terminar uma coisinha, como eu falei, né, por exemplo, em Oió, Oxum é amarelo, existe outras, e um pouco de verde, existe outras cidades que mudam um pouco, né, eu vi pessoas usando muito verde para Oxum, né, nós lá usamos bastante o amarelo, mas também um pouco de verde. E o Ogum é a mesma coisa, muda um pouco de uma cidade para outra, né? Eu estou falando dentro da família de Ogum, o qual eu recebi o Ojubó, o qual eu vi os rituais, né? Mas o Oió, a Nigéria é grande, muda muito a cor, muda algumas coisas de orixá, né? Varia bastante. Nós temos as qualidades de Ogum. Qual é essa relação? Onde entra essa relação lá na África, o Oxum-Ronquer? Então, olha só. O Baba Eric faz um estudo sobre o batuque, sobre a diáspora, né? E também sobre a religião tradicional. Ele vai poder dar fatos mais consistentes sobre isso. Mas a minha experiência fala sobre Exu, por exemplo, que tem vários caminhos, né? Exu é Exu, né? Exu é Exu, né? Os sacerdotes da Saorixá, por exemplo, cultuam Exu, né? E Ogum é Ogum, né? Depois eu não quero afirmar nada como foram nascendo esses caminhos, como a gente chama aqui no Brasil, qualidades, né? Existem diversas teorias, né? Mas em solo iorubá, Oxum é Oxum, Obatalá é Obatalá, Ogum é Ogum. Perfeito. Posso completar a fala do Oxum? O Baba Mike, em 2019,
eu registrei no meu blog algo bem importante, que são as 7 personalidades de Ogum. São personalidades, não são qualidades. Eles consideram personalidades. Em outros lugares são considerados como famílias. Cada família cuida de um elemento, né? Então, nós temos pelo Baba Mike, que é conforme ali a família dele entende, né? Que é Ogum Onire, Ogum Rei e Guerreiro da cidade de Ire, Ogum Ikolá, Ogum Homem da Navalha, que faz circuncisões e as marcas faciais. Vocês vão observando que cada família, cada nome, ele está ligado a um elemento ali, ao ritual ou a um fundamento deles, né? Aí vem Ogum Bená, que é Ogum artesão que trabalha com as artes, com todas as artes, tudo quanto é tipo de arte. Ogum Alabedé, que é o Ogum, o ferreiro, né? Ogum Onibajamo, Ogum poeta, historiador que canta, entoa Jalá e Iremodé, né? Ogum Makindé, Ogum guerreiro, o caçador. Ogum Alará, Ogum o sábio que transforma a terra em riqueza. Veja, é importante nós entendermos o seguinte: imagina aonde os antigos eles tinham várias divindades, são quase 200 divindades dentro do batuque. Imagina a gente montar uma imperial para a nossa base. Imperial, para quem não sabe, é aquele aquele fio cheio de gomos e colorido do jogo de buzo. As outras chamam de Logum, Brajá, tem outros nomes, mas imperial é aquele fio de contas que tem vários ali gomos e que a gente usa para o jogo de buzo. Bom, imagina montar uma imperial ali com quase 200 orixás. Ia ser gigantesca, não caberia na mesa, ou teria que ficar todo enrolado e seria muito difícil a gente ali arrumar numa mesa de buzo. Bom, o que eles fizeram? Eu entendo e analiso da seguinte forma: eu tenho vários orixás, alguns guerreiros, outros são sentinelas, outros são isso, aquilo, são orixás que nós precisamos aglomerá-los por descendência ou por semelhança. Então vamos pegar, por exemplo, Ogum. Aqui a gente já tem uma coisa interessante, que é o Ogum Alabedé, que é o ferreiro. Nós temos o Ogum dentro do batuque. Alguns chamam de Alabedé, que são aculturados, outros chamam de Olobedé, né? E ele está ligado à forja, ao ferro. Nós temos o Ogum Onira, que também as pessoas culturais chamam de Ogum Onire. Então nós temos esses Oguns ali dentro do batuque cultuado, que ou eles acabam vindo o culto de localidades diferentes, ou eles vão aglomerando ali, como ocorre com o caso do Ogum de Olá. Eu vou até falar sobre o Ogum de Olá já, que é interessante isso. Por quê? São guerreiros que eles acabam vindo, a cultura deles para o Brasil, pode entrar com divindades, ou eles acabam carregando o nome já entrando no Brasil com esses nomes, e que eles vão sendo aglutinados em determinado culto. Por exemplo, o Ogum tem Ogum Olobedé, ou Alabedé, Ogum Onire, ou Ogum Onira, conforme o pessoal registrava, né? Talvez por não ter um domínio do idioma, ou também por acabarem entendendo o nome dessa forma. Ogum Onira, Ogum Olobedé, deixa eu ver, Ogum Avagã, entre outros Oguns ali. E foram aglutinando para facilitar o culto, para deixar ali no culto. Mesmo porque quando nós vamos ali assentar, nós não ficamos assentando, vamos assentar o Ogum Adiolá, vamos assentar o Ogum Olobedé também, vamos assentar o Ogum Onira para você. Não, é um Ogum. Eu tenho um Ogum dentro do quarto de orixá ali, que nós temos ali o fundamento ali para poder cultuar.
eu não tenho 3, 4 Ogum ali centro. Então, de qualquer forma, apesar de ter algumas que chamam de qualidades, né, de Ogum, o Ogum de cada iniciado é um. Diferente de ter ali o Ojubó da entrada do templo, que é outra função, ele está ali para segurar a casa, ele é do terreiro, ele é ali da comunidade, que aquele Ogum, ele não pertence exclusivamente à minha feitura, mas sim ele está lá para tomar conta do templo. É outra função, é outro caso, a menos que a pessoa seja de Ogum Avagan, que será iniciada para ele, na frente dele, ali, seguindo os fundamentos dele. Aí é outra questão. Então, essas qualidades que chamam, ou então algumas divindades, elas entram dentro do culto de Ogum, dentro do Batuque, por semelhança ou por descendência, ou por estarem ali ligados àquele culto, àquele determinado elemento. Essa questão do Ogum de Olá é muito interessante pelo seguinte: o país de Olá é de Casamance, no Senegal, preserva tradições ancestrais como animismo. E o culto a Boiquim são espíritos. O povo de Olá é governado por um rei, escolhido por 3 famílias, e mantém uma forte conexão com a natureza e os bosques sagrados. Eles são caçadores, eles são exímios caçadores, eles são um povo assim muito interessante e possuem uma cultura muito forte. A possibilidade do Ogum de Olá, ele aqui a gente geralmente no Batuque coloca com J, mas a gente escreve como D-I-O-L-A, né? Aonde o D no Yorubá ele dá um som de Mun, né? De Olá. Então o D ele vem com esse Di, ele dá um som mais de J, né? De Mun, Joaquim. Então ele dá aquela coisa ali, não, ao invés de D, ele tem uma pronúncia ali destacada. E há a possibilidade desse Ogum de Olá, da origem dele estar ali entre esse povo de Olá, que é interessante a gente encontrar alguma coisa sobre ele, etc. O Ogum Olobedé, geralmente ele está ligado à forja, então ali a gente encontra muitos elementos da forja, como bigorna, isso, aquilo, na representatividade, no assentamento ali do Ogum Olobedé. E geralmente o Ogum Onira ou Onirê, né? A gente, quando monta os assentamentos desses filhos ou desses orixás, é justamente para poder ali a gente coloca capacete, espada, como que chama? Escudo, que representa ali um guerreiro, ou um rei, então que esteja ligado ali a um sentinela. Então todas essas identidades mostram ali a personalidade do orixá, monta a personalidade, monta a identidade dele, né? Mais uma coisa que é importante, que pelo menos na minha família, não sei se também no Ijexá, mas veja, na nossa família, quando nós assentamos Ogum, nós assentamos o axé de faca ali para entregar para a pessoa. Então o axé de faca, ele vem junto com o Ogum, ele está ali com o Ogum, é o Ogum dando a faca. Por quê? Ele vai dar a faca para o orixá trabalhar. Depois, essa faca, ela vai comer ali com o próprio orixá da pessoa, mas o axé de faca vem para a mão da pessoa ali através do assentamento de Ogum, aonde o Ogum, ele forja a faca, ele entrega a faca ali para nós. Então, veja, o Ogum Olobedé, ou Alabedé, ele forja a faca ali e entrega a ferramenta para o nosso orixá trabalhar, através ali, fazendo filhos de santo, cortando para o orixá e cuidando ali dos rituais para o orixá, que é o que geralmente ocorre, né? Não sei se o Oxum quer, ou o Babá André quer completar com alguma coisa. Não, a faca é uma ferramenta, né? Então ele forja uma ferramenta e a entrega, tá correto.
Sim, vem dele. E depois ele acaba, aqui na minha família, vem ali a faca, ela recebe o axé, o obé, né? Recebe o obé ali por Ogum, e depois, conforme o orixá ali da pessoa for comer, essa faca depois, com os anos, vai ali comendo junto com o orixá ali da pessoa. Mas o axé vem de Ogum, o assentamento, o axé na mão da pessoa vem ali com o Ogum. Nós no Jejexá, a gente diz que para ganhar faca tem que ter algum centro, né? É igual. Então, para ganhar faca tem que ter algum centro lá. Isso aí. Exatamente. Eu acho que a grande maioria das famílias funciona dessa forma, né? Os lados não se faz faca sem ter o Ogum, dependente de ser do Jejexá, ou Aió, Cambina, né? Acabam seguindo esse mesmo fundamento. Uma coisa, o Sou Mais Um aqui, ele perguntou sobre o Ogonira. Uma coisa interessante, eu trouxe aqui algumas falas da Arique, que ela fala o seguinte: Ogum entrou na terra em Ekiti, onde possui um templo ali, aonde Ogum entrou. E ali foi a cidade, inclusive, que Ogum cortou a cabeça de todos os chefes do conselho por não responderem a ele. Aí Onire também é o nome da coroa real dada ao rei de Ire Ekiti, né? Saudação de Ogum, como o Oxunronqué já mencionou, que é Ogum Ye, Moye, deixa eu ver. Além dos ferros encontrados no jubó de Ogum, algumas famílias usam o Okutá. Ogum em terra, seu principal oráculo é Obi, né? E não usa Odu. Eles usam Obi para conversar com o Ogum e não usam o Odu. Ogum e Oxó são assentados juntos, ou eles sempre estão comendo juntos. Comer junto não quer dizer que eles comem o mesmo bicho. Cada um tem o seu bicho, mas quando colocam para comer e oferece os bichos dele, coloca o outro para comer e oferece os bichos dele, entendeu? Algumas famílias de Ogum ainda ocupam posição do passado de caça e proteção nas estradas e do povo e a fabricação de metais. Então eles exercem ali o costume antigo, que é mexer com ali a forja e também de caça ou de proteção das cidades. Ele é o líder, né? É o Ileque dele e qualquer tipo de... é aquele negócio. Como a Oxum, ela sempre vai estar ali para todos os problemas, Ogum também vai estar ali para todos os problemas. Então eles dizem que Ogum está ali para justiça, para o amor, para cuidar da proteção, de tudo. Então ele cuida também de todos os problemas da gente. E uma coisa que foi atribuída, né, como a gente falou, que é o protetor, como o Babá falou, que é o guerreiro protetor, né, a arma, o tiro foi atribuído ao Ogum. Inclusive na matriz, quando o Ogum come, né, quando é feito imolado para Ogum, os sacerdotes de Ogum já vão preparando uma arma com pólvora, né? E quando é feita a imolação ali para o Ogum, ele atira para cima, né? Bem na hora, né? Então tá ligado a pólvora, estouro, o tiro, a proteção, a guarda, a Ogum. Uma coisa interessante, desculpa, Babá André, só completar, não sei, né, se continua em uma parte das casas, mas o Ogum, quando chega no batuque, ele dá aquele tiro, né? Na hora que ele responde, diferente de outros segmentos que o Ogum vai, Ogum, Oni, ele dá ali o ouro dele, né? No batuque ele vem, ele dá ele dá aquele, a gente chama de tiro, né? Ele dá aquele berro, rumberro. E é pim, não é bill. Por favor. Por favor, é verdade. Diferente de outros segmentos, como a própria Oxunronqué informou, que apesar do batuque não raspar Oxum,
em Oió, na Nigéria, a Oxum é raspada, tá? Xangô é raspado. Mas não são todos os orixás que são raspados. Isso é importante para nós do Batuque entendemos que, seguinte, nós não raspamos, nós não precisamos no Batuque, porque não faz parte da nossa ritualística. O povo de Ogum não raspa e não precisa. Ele faz a iniciação em 3 dias, não raspa e não precisa. É importante um ritual com algumas ervas que eles faz parte da iniciação, lavar a cabeça com essas ervas. Quase todos os orixás têm isso, mas a iniciação deles é importante ter essa lavagem da cabeça com as ervas. Não há a raspagem, eles ficam 3 dias e eles possuem um oráculo que é o Obi. O primeiro registro do Batuque por volta de 1800 foi o terreiro da Mãe Rita, do Ogum. Então, possivelmente, nós somos herdeiros desse segmento ao qual foi preservado aqui, né? E todos nós seguimos. Então, veja, há vários elementos, como, por exemplo, aqui é muito frio. Imagina fazer uma raspagem e tirar um chão em cima de uma esteira. Aqui, num frio, as pessoas não aguentariam, ficariam doentes e seria muito problemático. Então, convencionaram que nós, na nossa iniciação, não precisamos e não raspamos. Porém, na iniciação é feito rituais aos quais o orixá fica comendo sobre a nossa cabeça durante um período. Então o orixá, ele fica fundamentado, ele come na nossa cabeça durante alguns dias. Enquanto outros segmentos aqui afro-brasileiros, também alguns orixás raspavam, e segundo o Altair de Ogum, um Ogã do Candomblé, ele informa que o Candomblé, ele raspava, não todos tinham costume, não eram todas divindades que raspavam, e que com o tempo passaram a raspar, ok? Então, veja, o Candomblé convencionou que precisam raspar para as ritualísticas e acabaram raspando até os orixás que não raspam, como Oxós, como Ogum, como Ibeje, que não raspam e não precisam. Eles convencionaram e passaram a raspar. Eles fazem a raspagem e logo depois eles retiram jogam o egé, retiram o egé e partem a vida ali para darem continuidade em outras ritualísticas. Diferente do Batuque, que não raspa e não precisa, mas o orixá fica comendo sobre a cabeça durante um bom período. Então, ambos os rituais, eles, os fundamentos ali e as iniciações possuem seus segredos, seus fundamentos, aos quais eles são reconhecidos e são ali fundamentados pelas próprias divindades. Então, não é o outro segmento que vai questionar o Batuque. Não é o Batuque que vai questionar outro segmento porque raspa. Então, veja, dentro de cada uma delas possuem seus fundamentos, há muita semelhança e a gente aqui hoje vimos muitos elementos aqui que estão presentes no dia a dia do Batuque. Quem faz parte sabe do que como a gente prepara, o que a gente faz, as nossas ritualísticas, para saber o quanto o Batuque possui, sim, legitimidade no que faz, possui fundamento no que faz e é reconhecido pelas divindades pelo que faz, mesmo porque um Ogum, durante uma ocupação, a gente chama de ocupação, que é a manifestação, um Xangô, eles fazem coisas de comer fogo, de como é feito na Nigéria, os próprios orixás fazem ali quando estão no mundo. Então, veja, os orixás, eles tomam realmente ali e tem uma atuação muito grande dentro do Batuque, que se não tivesse essa fundamentação e esse reconhecimento na feitura, eles não teriam essa presença dentro do Batuque e nessa religião. Então, assim, tanto o Candomblé quanto o Batuque possuem seus fundamentos, são reconhecidos e só a partir, não tem porquê, tu não é reconhecido aqui. Tudo bem, não, a nossa iniciação pode não ser reconhecida
no candomblé. Mas a iniciação do candomblé também não é reconhecida dentro do batuque. Uma pessoa que venha do candomblé vai passar pelas mesmas iniciações que eu passei, que o Xunronqué passou, que o Baba André passou, que todo mundo passará. Então, não é porque foram feitos raspado lá que chegarão aqui que terão reconhecidos. Pode ser um bom, pode ser assim, quantos anos tiver de feitura, vai ter que começar do zero. E as pessoas que eu encontrei na Nigéria, os brasileiros que eram do candomblé, que eram raspado, que abriram o Exu, fizeram tudo como manda, né? Ali o candomblé, chegando em terras Yorubá, não, né? Tem que ser jogado o orixá, eles vão determinar o orixá que é, e raspa como manda o preceito milenar Yorubá. É raspado. Deles, né? Conforme os fundamentos deles. Não é reconhecido também como ocorre aqui. Não é. Inclusive, eu participei, eu vi pessoas que foram junto comigo, que estiveram lá, brasileiros que eu encontrei, pessoas que eram iniciadas no candomblé há 15, 20, 30 anos, e chegaram lá, muitos até, inclusive, deu outro orixá, e tiveram que raspar, abrir o Exu, fazer tudo igual. Nós sabemos que os ajubós lá na Nigéria, na África, de Ogum, são feitos tanto na rua quanto dentro do templo, correto? Com isso, temos semelhanças e diferenças com o Ogum Avagã. Quais são elas? Então, Ogum, né, esse Ojubó de Ogum, na frente dos templos, eu achei muito similar ali pela questão de todo o aparamento que é colocado, todos os ferros que é colocado, as comidas que é colocado, o local onde é cultuado, o modo que é cultuado esse orixá que protege nós na rua, que protege as viagens, que protege nós no dia, na noite, né? Esse orixá da força, da ira, né? Esse grande guerreiro, né? Então, eu acho o culto de Ogum na Nigéria, o nosso culto de Ogum Avagã, muito parecido com Ogum na Nigéria. Perfeito. Olha, uma coisa interessante, o Baba Charles, o professor, né? Charles, ele é iniciado no candomblé Jeje, e ele fala que existe uma divindade chamada Avá são guerreiros e Cã são brutos, assim, alguma coisa assim. Eu preciso depois, eu tentei pegar, não deu tempo, mas existe uma divindade entre eles que ela está ali ligada também. A sentinela é uma divindade, assim, eles nem fazem iniciação, né? E que ela está ligada ali ao culto do ferro também, o culto do ferro, o culto ali como se fosse Ogum. Por quê? Para o povo Jeje, apesar de muitas divindades, aliás, para o povo Fon, porque não existe nenhum povo Jeje, nenhuma cidade, nenhuma etnia, nada que vincule a Jeje, né? Porque Jeje é uma palavra usada para estrangeiros, Jeje, né? E, por exemplo, os japoneses são Jeje, os próprios Yorubás que estão lá na fronteira, do outro lado ali, no Benin, estão fora ali da Nigéria, eles também são Jeje. Então, veja, não que seja uma etnia e etc. Então, a gente não vamos encontrar ali nenhum povo, nenhuma representatividade Jeje, né? E veja, o povo ali, o povo de Benin, eles relatam de uma divindade chamada Gun,
que possivelmente seja o próprio Ogum que tenha migrado ali, ou pelos próprios Yorubás, porque a gente, se olhar o idioma Yorubá, ele vai ali para o Benin, né? Ele se estende, ele sai da própria Nigéria ali e vai para o Benin. E há a possibilidade de divindades terem também migrado ali para Oió, né? Para Oió, para Nigéria, ali na época do Império de Oió, que foi gigantesco, né? E terem trocado informações, terem trocado ali divindades e inclusive também fundamentos. E aquele negócio, quando um povo invade o território do outro, o que eles fazem? Eles trazem a divindade deles como principal e deixam submissa a divindade daquele povo ao qual eles vão escravizar e ao qual eles também ali venceram ali a batalha, né? Eles invadiram. Então é importante a gente ver que a mesma coisa ocorreu com Oió. Chega o Dudua em Oió, traz ali toda aquela cultura, Obatala sai e depois Emoô, ela faz a intermediação para que o próprio povo ali que era ali de Obatala conseguisse intermediar para que Obatala voltasse e ali houvesse mais harmonia entre o reinado do próprio ali de Oió, né? Então essa história inclusive tá acho que no blog e na revista que eu acabei colocando na revista Olorum também, que é interessante isso, que vocês poderiam depois, o pessoal que está assistindo a live, dar uma pesquisada. Da Vagan Timboá Sanfon, eu acho que ela não entendeu bem. Olha, a possibilidade de a Vagan e a Timboá elas terem vindo ali do Benin. Mas o que ocorre, como por exemplo, o Leba, né? A gente não puxando um pouco de Exu, mas é importante a gente falar o Leba, Sobô e outras divindades que eu pensava que seriam, e eu sempre deixei que seriam uma possibilidade e não afirmei, porque cientificamente a gente não dá aquela palavra e acabou. Sempre vem aquela questão, poderia ou seria divindades ali de Benin, ou seriam voduns. Porém, lá a doutora Paula, ela restaurou um templo, né, de Sobocheque, Sobocheque, uma coisa assim, né? Quando a gente for falar sobre Xangô, eu trago informações sobre esse templo, que é um orixá. Então, isso quebra com toda aquela questão, inclusive o Batuque tem cantigas de Sobô. Ocorre com a Timboá também. Nós falaremos agora na Yansan sobre a Timboá na próxima live. E essa questão do Avagan, há a possibilidade dele ser um vodum? Há a possibilidade, mas também, veja, há muita informação ali da Nigéria que não foi coletada, que nós precisamos ver. O culto de orixá está na Nigéria, nós precisamos ainda estudar muito ali. Como, por exemplo, achei uma etnia chamada Kamuka na Nigéria. E Oió, a Nigéria faz fronteira com o Benin. Então é normal que muitas coisas se misturaram, né? Que pode ter vindo a palavra Avagan, né? Do Fon, né? A palavra Avagan pode ter vindo do Fon, e não só a palavra, né? Algumas outras coisas. Mas podem ter vindo também divindades que foram aglutinadas, como por exemplo o povo de Olá está no Senegal, é bem fora ali da Nigéria. Então há possibilidades ali de divindades também terem vindo, não está sendo descartada, né, a possibilidade, mas nós não temos informações aqui agora para falar, não, é com toda certeza que seja tal, é assim assado. O que nós estamos aqui trazendo são o que nós praticamos, aquilo que nós temos o costume do batuque, a serpente, isso por quê? Porque nós temos dados que estão mostrando ali a origem daquele culto, a semelhança, os elementos com a serpente,
Entendeu? Então a gente está mostrando que o batuque preservou, que o batuque ele tem ali a serpente no culto de Ogum, que é muito importante, que a gente acaba fazendo, que outros segmentos eu acho até muito estranho a gente assentar o Ogum na serpente, mas se a gente observar, o trilho é uma serpente que cobre, que corta ali a terra onde o trem passa. Ali não é. É como se fosse uma representação, mas ali parece uma serpente mesmo, ali na terra, e o trem circula, vai de uma cidade para outra e etc. E a maior parte das oferendas são entregues no trilho, no ferro para Ogum. Por quê? Porque tem ferro, porque representa também uma serpente. Mas se existe 416 orixás, será que não existem algumas referências? Então, isso a Oxum quer, acho que ela talvez possa explicar. 400 é um número, né? Ou 200, ou 400 é um número infinito para o Yorubá. Quando a gente fala que há 200 imolés à direita, há 200 imolés à direita e à esquerda, eu trocando aqui já. Então, estamos dizendo que há infinitas divindades do lado direito, masculinos, e infinitas divindades do lado esquerdo, femininos, ou antes da criação, ou pós a criação, conforme estiver ali fazendo a referência. O número 400 também é uma forma de informar que há uma quantidade infinita de divindades, as quais nós ainda não temos informações sobre todos esses orixás. Nem eles ainda têm, porque há divindades que acabaram o culto se perdendo, há divindades que o culto é tão pequeno que só indo lá para conseguir ter acesso à informação. Como funciona o tabu lá na Nigéria para o Ogum? É muito difícil essa questão de tabus lá, porque geralmente ele restringe aos iniciados. A Oxum, que ela tem tabus que ela não pode falar, ela carrega ali, que é da Oxum, que é dela. A gente, às vezes, não vamos fazer certas coisas que não percebemos que ela deixou de fazer, ela está quieta ali. Por quê? Porque ela não pode fazer, porque é um tabu, mas é um segredo dela. Essa questão do tabu, talvez no batuque, nós tínhamos muito no costume antigo e hoje poucas pessoas fazem. Como, por exemplo, eu sou de Oxalá, não coloco preto. Povo de Ogum não afia faca dentro de casa. Povo de Ogum não aponta faca. Povo de Ogum não bebe em garrafa. Hoje em dia as pessoas não seguem mais isso, né? Então há coisas que são tabus para o povo de Ogum, como são elementos que há tabus também para o povo de Exu, para o povo de Oiá, para o povo de Xangô. E veja, isso é uma coisa que para nós dentro do batuque é importante o iniciado saber todas os tabus deles, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer. É importante saber sobre a origem do próprio orixá, e aí vem do quê? O sacerdote ensinar para os filhos. O que nós estamos fazendo é trazer informações para que as pessoas tenham isso para poder passar para os filhos, para poder passar para ali os iniciados deles, né? Exato. Só mais uma pergunta. Por que no batuque não usamos odus? Nem todos os orixás usam Odu, tá? O que é Odu? Odu são somente símbolos, signos, aos quais são usados como apoio para determinados ali consultas, para determinados oráculos, tá? O povo de Ifá usa, alguns povos de orixá usam, mas não são todos. Por exemplo, o povo de Obá não usa e não precisa de Odu. O povo de Ogum e Oxóssi não usa, não precisa de Odu. Entre outros também que não usam, não precisam. Veja, o batuque, voltamos àquela questão de a mãe Rita do Ogum. Se ela veio iniciada de lá, ou ela foi iniciada por alguém lá da Nigéria, de Ogum, né? Ela veio para cá, ela começou a trazer,
É óbvio que nós não usamos e não precisamos de Odu. Por quê? Porque não tem o Odu para o povo de Ogum. Então, não haveria necessidade de termos Odu, mesmo porque, veja, o jogo do batuque, ele é muito bem estruturado, ele é excelente, não trocaria o jogo do batuque por nenhum outro jogo. E ele responde ali com maior precisão e com grande precisão, e ali numa jogada a gente fala, olha, tu tem isso, tá assim, tá certo, e consegue pegar vários ali pontos da vida da pessoa, sem precisar ficar tirando o Odu, fazendo isso, aquilo. Não há o Odu para quem usa, para quem tem esse sistema. Axé, continue, faça e tudo mais. Mas o batuque não tem necessidade do Odu por conta do nosso oráculo. Ele tem outro, ele se baseia em outra técnica, outro sistema, não é feito por intuição, não é feito por quando o pessoal mas não tem como jogar Odu. A gente joga com 8 búzios, não tem por que ter 16 búzios também. E veja, é aquele negócio, o orixá que fala, o orixá que passa a mensagem. O Odu, ele só é um registro ali de apoio. O Odu não consegue mudar nada, o Odu não consegue trazer nenhum tipo de nascimento ou estado, entendeu? Porque ele é um registro, como se fosse um registro em cartório. Ocorreu alguma coisa? Então vamos marcar tal Odu e relata ali, entendeu? Fala, Oxum, não quer? O método do Odu e do Orobô não é através de Odu, existe justamente quem usa, mas a maior parte dos sacerdotes em Oió não usa Odu no Obi, né? E eu digo outra coisa, o Ere de Logum, o jogo de búzio na religião tradicional, ele é 16, mas 16 búzios onde somente 12 falam. E tem outra coisa, tem o jogo de Olokun ali na Nigéria também, depois eu trago a cidade quando a gente estiver ali por o povo de Oxalá, que a gente vai falar de jogo, ele é feito com 8 búzios. Então, assim, existe também oráculos que usam 8 búzios. Então, assim, o batuque, ele tem ali um elemento, ele tem ali o jogo, ele tem ali o sistema dele que é eficiente. Então, não tem por que a gente sair do antigo, do tradicional, para ir ali para outro jogo. E só completando, o jogo do Obi, ele não é um jogo igual ao de confirmação de 4, não. Você pode usar um único Obi com 4 gomos. Só que você tem que ver macho e fêmea, mais direção e posição, numa única jogada. Então não é assim, que nem aquele aberto e fechado que faz o Aláfia, que é o sistema de 4 búzios. Não tem nada a ver com isso. O Obi, ele é totalmente diferente. Você tem macho e fêmea, no jogo você vai ver macho e fêmea, tu vai ver a posição e se ele tá ali, a direção que ele caiu, e mais a posição, aberto ou fechado. Então, para um jogo você tem que analisar 3 situações para você poder jogar. Não é que nem ocorre com o jogo com 4 búzios, não. Ele é diferente, o sistema. Na live de hoje, nós falamos sobre quem é Ogum, área de atuação, culinária, tiramos dúvidas sobre os ajubós de dentro e de fora do templo, falamos sobre cores, tiramos mais algumas dúvidas que surgiram dos espectadores. Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar que acham importante sobre Ogum que esquecemos? Deixa eu ver, acho que não. Não sei se... Os sacerdotes de Ogum em Oió, eles costumam usar um filá, né? É um chapeuzinho aqui onde cai, que tem uma ponta. Então todos os erê, que são os vultos de madeira de Ogum, você reconhece Ogum por esse chapeuzinho onde tem uma ponta arredondada aqui para o lado.
é típico esse chapéu, né, esse filá da família de Ogum, né? E os sacerdotes de Ogum usam aquela roupa, a roupa de caçador, né? E andam sempre com uma espingarda, né? A imagem de Ogum também tem uma espingarda, né? E a imagem de Ogum também tem uma espingarda, isso. São informações muito ricas para a nossa cultura, né? Voltamos a falar na live, né? Não estamos trazendo fundamentos para ninguém, nem querendo mudar o que cada um faz na sua casa. É uma live com o intuito de trazer o quê? Cultura. Falar sobre a importância dos orixás, o que eles fazem dentro dos seus cultos.